Nós estamos vivendo um período que é um período onde as pessoas estão adoecidas, adoecendo e adoecidas. É um período onde as pessoas elas começam algo e elas não dão conclusão àquilo que começaram, elas terminam, elas param no meio do caminho, porque às vezes uma luta, uma dificuldade, uma adversidade faz com que as pessoas desanimem. Elas desanimam da fé, desanimam do casamento, vão desanimando das coisas da vida. E eu queria meditar com você exatamente um pouco sobre isso hoje, trabalhar um pouco sobre isso, sobre não desanimar, não desistir, não parar diante de um obstáculo, não parar diante de uma crítica, diante de uma crise, diante de uma oposição. Você precisa dar continuidade. É exatamente o que difere um vencedor de um derrotado, é não desistir. Aquele que venceu, ele é diferente do que não venceu, porque ele não desistiu onde o outro desistiu, ele não parou. E às vezes uma coisa que tem acontecido muito é quando você vai fazer um concurso, seja qual for o concurso, nós temos percebido que o brasileiro, e isso é estatística de concurso, dos Enems da vida, o brasileiro ele é péssimo de interpretação de texto. Interpretação de texto é uma negação. As pessoas leem catraca de canhão e confundem com conhaque de alcatrão. Eles confundem tudo. Eles leem de um jeito, vê de outro, ouve uma coisa, interpreta outra. Então, eu queria mostrar para você um texto que não vai ser a pregação com base nele, mas só para mostrar como que às vezes o entender mal faz com que você tome decisões que ao invés de abrir portas, faz com que portas sejam fechadas na vida. Primeiro, 2 Samuel capítulo 10, diz no versículo 1: depois disso morreu o rei dos filhos de Amon, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Então disse Davi, presta atenção o que Davi disse no coração dele: usarei de bondade para com Hanum, filho de Naós, como seu pai usou de bondade para comigo. E enviou Davi servos seus para o consolar acerca de seu pai. E vieram os servos de Davi à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Hanum: pensas que por Davi por Davi te haver mandado consoladores, está honrando a teu pai? Porventura não te enviou ele os seus servos para reconhecerem a cidade, espiá-la e destruí-la? Tomou então Hanum os servos de Davi e lhes raspou metade da barba, e lhes cortou metade das vestes até as nádegas, e os despediu. Sabedor disto, enviou Davi mensageiros a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados. Mandou o rei dizer-lhes: deixai-vos estar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então vinde. Aí o versículo 6 diz que essa atitude fez com que Amon e os descendentes ali, os amonitas, se tornassem odiosos a Davi, e enfim, houve uma confusão por causa disso. Bom, morre esse Naás, rei do povo de Amon, e o filho dele, Hanum, sobe ao trono. Davi então, que era amigo de Naás em um certo momento, manda pessoas para consolar Hanum, mandam pessoas para trazer um conforto, mandam homens da sua corte, para estar com Hanum e apresentar ali os seus sentimentos em nome do rei. Só que quando esses homens chegaram, alguns dos homens que estavam perto de Hanum, eles falaram para Hanum: pensas que Davi mandou esses homens para consolar você? Engano seu. Esse Davi mandou esses homens exatamente com o objetivo de espiar o que você tem, de olhar suas coisas e depois mandar soldados para tomar tudo que você tem. Hanum pegou aquela palavra como uma palavra verdadeira. Hanum nem passou a observar. Repete comigo. Tem até aqui uma moeda que eu vi aqui. Repete comigo. Toda moeda tem duas faces. Toda história tem duas faces. Você pegou um cara com o produto do furto na mão, a polícia pegou, leva ele preso, enquanto o juiz, que é o único que pode determinar que depois da apuração das provas,
ele for culpado, o cara ainda é mas não culpado. Porque até o pior dos culpados tem direito a contar a sua versão dos fatos. Hanun não fez isso. Hanun simplesmente pegou aquela palavra e determinou aquilo no coração e resolveu tomar uma atitude abusiva a partir daquele entendimento que ele teve. Ele pegou e mandou raspar naquele tempo, não hoje. Hoje você fere a barba, você vai lá, arruma, porque hoje a sociedade nossa é totalmente diferente. Mas naquela cultura, a barba de um homem representava a masculinidade, a honestidade dele e também a fé que ele tem em Deus. Quando Hanun manda os seus soldados rapar metade da barba dos homens que Davi mandou e cortar a barra da calça, uma perna da calça até a altura das nádegas, ele está de certa forma humilhando os enviados de Davi de uma forma tão brutal que Davi não permite que aqueles homens voltem para Jerusalém, mas arruma para eles uma hospedagem em Jericó, para que eles fiquem em Jericó durante um bom tempo, até que a sua barba torne a crescer de novo. Então nós percebemos um cenário onde uma intenção verdadeira foi feita, mas uma interpretação leviana foi apresentada, e aquela interpretação apresentada pelos nobres de Hanun é absolvida como se aquilo fosse verdade, e uma ação a partir dessa atitude faz com que um homem que estava em paz com outro homem entrasse em ódio um com o outro, tudo por causa de uma interpretação, tudo por causa de uma ação que não foi levada assim ao pé, não foi observada. Aqui nós estamos diante de um texto que nos mostra que uma atitude irrefletida faz com que uma amizade seja rompida. Não é diferente nos dias de hoje, não é diferente nos momentos que estamos vivendo. Nós precisamos sempre lembrar que qualquer situação, seja ela qual for, ela nunca é do jeito que a gente ouviu, nunca é do jeito que a gente entendeu, sempre tem uma interpretação diferente. Mas Hanun tomou aquela palavra dos seus príncipes como absoluta e já partiu para o ataque, já foi para... Ele poderia ter até matado os enviados de Davi, mas ele não quis simplesmente matar, ele quis humilhar. Então, nós percebemos que Davi, 1 Samuel capítulo 17, nós percebemos que Davi, ele sempre está lidando com essas situações. Davi sempre está diante desses problemas, sempre tem alguém querendo atrapalhar Davi, e todos nós, porque já lemos a Bíblia, visto que a história já aconteceu, sabemos que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Sabemos que Davi foi o rei escolhido por Deus, o maior de todos os reis de Israel, a ponto do Messias ser chamado de filho de Davi, e ele não corrigiu isso. Fato é então que até o Messias enviado por Deus, o Emanuel, reconheceu-se como filho de Davi, como da linhagem de Davi, mostrando que Davi então é de fato aquilo que nós lemos na Bíblia, um homem segundo o coração de Deus, embora era um homem. Ele transou com Batseba, teve maior problema, fez escolhas erradas, porque ele era um homem. Em questão de família, ele não era bem sucedido, tinha muitos filhos, acabava que atrapalhava um pouco, um filho matou o outro, um filho estuprou a irmã, vira uma bagunça, mas mesmo diante de uma situação conflituosa, Davi não deixou de ser um homem segundo o coração de Deus. Davi continuava sendo um homem segundo o coração de Deus. O que Davi fez? Qual era a postura de Davi diante dessas coisas? Por que Davi, a despeito de tantas lutas que ele enfrentava, tantas oposições, por que ele não perdeu o foco? Por que ele não se desviou do propósito? Nesse texto de 1 Samuel, agora em 1 Samuel capítulo 17, nós percebemos algumas atitudes de Davi diante de alguns posicionamentos críticos. E essas atitudes falam muito com a gente hoje, para que nós tomemos as mesmas atitudes de Davi diante dos problemas. Existe um filósofo alemão, ele é o filósofo mais controverso que existiu, que tem, né? O nome dele é Nietzsche. Nietzsche era filho de um pastor metodista, preparando-se para ser pastor também. Quando ele se deparou com a realidade do cristianismo, depois da morte do pai, ele foi ficando tão complexado com aquelas situações que aconteciam no meio do rebanho, com o meio da comunidade cristã, que ele resolveu, ele morreu na sua fé. Ele resolveu se desencadear do caminho.
A gente olha Nietzsche hoje, mete o cepo, bate e tal, mas se você for olhar Nietzsche pela perspectiva das perseguições, das lutas, das oposições, das críticas, você entende que o que ele faz é exatamente uma resposta à ação que fizeram com ele. A história de Nietzsche é muito triste. Ele surta um dia numa praça e tira sua roupa e abraça-se a um cavalo e fica louco numa carruagem, pelado, abraçado a um cavalo, e o final dele é louco, morre louco. O Senhor Deus vai julgar Nietzsche, com certeza. Nietzsche vai comparecer diante do tribunal de Cristo, do juízo final. Mas todos aqueles que fizeram com que Nietzsche ficasse louco também vão. Nós só não sabemos quem foram, o nome não está na história, mas tiveram pessoas que enlouqueceram Nietzsche. Nietzsche não enlouqueceu assim, vou ficar louco sozinho aqui, eu. Não, aquilo foi uma corroboração. É alguém que fala com Naás, é alguém que fala com Hanum. Davi está sendo malandro com você, e nós sabemos pela revelação das Escrituras que Davi estava sendo honesto. E Hanum, filho de Naás, toma uma atitude sem pelo menos dar a Davi o benefício da dúvida. É exatamente sobre isso que eu quero, porque Davi enfrenta tanta luta e Davi continua sendo um homem segundo o coração de Deus. Quem sabe você que está aqui já desistiu de um projeto de Deus na sua vida? Quem sabe você era uma nora bacana, mas sua sogra já te entrou tanto na sua vida que você virou a nora megera que ela tanto queria que você fosse? Quem sabe você é uma esposa muito bacana no começo do casamento, prendada, fazia comida, botava a mesa, e o seu marido maravilhoso, esperto, inteligente, comia na casa da mãe dele, chegava com a barriga cheia, e aquilo foi saturando você, e hoje você não é mais aquela mulher. Quem sabe você é um crente que fez tudo por amor a Deus, tudo com o coração mais puro, mas algum irmão da igreja santarrão e crítico te criticou, não reconheceu o que você fez, e hoje você está apático, como a palavra de manhã foi falada, você está desviado dentro da casa de Deus, desanimado dentro da casa de Deus. Quem sabe você trabalhou, limpou, fez peça, fez isso, cantou no louvor, mas ao invés das pessoas darem glória a Deus pelo trabalho que você fez, elas simplesmente olharam para alguma coisa que elas julgaram ser errada e começaram a destrinchar uma crítica contra você, e hoje você está num efeito muito menor, mas vivendo aquela reação de Nietzsche, desviando-se, embora ainda está com o pé na igreja. Essa palavra hoje é para mim e para você, para que a gente não perca o foco do chamado de Deus para as nossas vidas. Quem aqui já sofreu algum tipo de crítica, algum tipo de preconceito, algum tipo de palavra que te desanimou, mas mesmo desanimado, você falou, não, eu vou continuar. É para você então essa palavra de hoje, para que você não perca o foco, para que você não se desvie, não se desanime, porque a gente não quer comparecer diante do Senhor num trono branco. Nós queremos ouvir do Senhor naquele dia, vinde benditos do meu Pai, e entrai para o gozo do seu Senhor, preparado para vocês antes da fundação do mundo. É isso que nós queremos ouvir. Como que Davi se comportou para não perder-se da fé? Como que Davi se comportou para enfrentar as oposições que se lhe apresentaram na vida? Bom, em 1 Samuel 17, a gente tem 3, e essas 3 são suficientes para a gente ver o ataque, o contra-ataque, a resposta e no final o resultado da vida de Davi. O incidente é aquele lá que envolve Golias. Capítulo 17, versículo 17, Davi vai entrar nessa confusão. Diga assim, Davi entra na confusão por obediência. Olha quando a obediência te leva para a confusão. Davi está lá na casa dele, não tem nada a ver com nada, não está sabendo de nada, não tem idade para ir para a guerra. Lá vai Jessé consagrar Davi a rei, no capítulo anterior, joga óleo na cabeça dele. Davi estava no mato, os irmãos estavam vestidos, Davi com a roupa velha, mas aí Deus fala, se não trouxer o menor, a gente não senta e tal. Quando Davi entra, aí Deus fala, esse aí é o camarada que eu escolhi, unge ele, Samuel. E Samuel derrama o óleo. Davi não tinha nada com isso, estava na dele. Passaram-se os tempos, nada aconteceu a não ser o óleo derramado e o espírito na vida de Davi, que começou a mudar a partir dali. Se você pegar aí o capítulo 13, se eu não me engano, salvo por engano, capítulo 1 Samuel, cadê aqui? Deixa eu te mostrar esse versículo, porque ele é muito interessante. 16, capítulo 16, versículo de número
13, o versículo aqui é o 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Não aconteceu nada assim fisicamente, mas dentro dele o Espírito, entrou dentro dele e começou a movimentar Davi. Bom, no capítulo 17, no versículo 17, Davi está de boa lá fazendo seu serviço. Aí Davi vai obedecer o pai. Disse Jessé a Davi, seu filho, Jessé é o pai de Davi: leva, peço-te para teus irmãos uma efa de trigo tostado e esses 10 pães, e corre e levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém esses 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estavam no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, olha que obediência, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Quem ordenou Davi? O pai, Jessé. Vai lá, Davi: sim, senhor. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Olha, pai mandou perguntar: vocês estão bem? Está todo mundo bem? O primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, está todo mundo bem? Tudo bem? Pai mandou perguntar se está bem. Deixei uns queijos, uns pão, uma semente lá com o guarda das bagagens. Vocês pegam lá, tem aquele pacotinho com o selo de pai. Pode pegar, pai mandou. Mas está tudo bem com vocês? Você está meio machucado? O que foi mesmo? Não, eu só caí na hora que eu fui correr, escorreguei na lama, caí com a cara aqui, mas não é nada não, está tudo bem. Ai, graças a Deus. Então era isso que eu vim fazer. Pai mandou perguntar se vocês estão bem. Graças a Deus que vocês estão bem. Mas estando, versículo 23, estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. Davi ouviu, porque o homem tinha uma garganta que, se toda a compostura da estrutura dele era grande, imagina a goela daquele homem. O homem tinha quase 3 metros, uma goela dessa, moço, isso faz um barulho terrível, isso afrontava com a boca aberta assim, ó. E os homens de Israel ficavam com medo daquele mundo velho de homem, aquele munzaréu de homem. E aí o versículo de número 24 diz: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Foi impossível Davi não ouvir aquilo. Foi impossível Davi não ver aquilo. Davi é um menino que no máximo está com 17 para 18 anos, no máximo ele está com isso. Escutou aquela vozeirão, o povo correndo, uns homens tremendo o joelho no outro, meio com medo, e Davi estava conversando com os irmãos, de repente escutou aquele barulho, as pessoas correndo. Aí o versículo de número 25, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel, a quem matar o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos a Israel. Quando Davi escutou aquilo, porque é uma proposta legal, como é que é? Versículo 26, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que feria esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Que vão dar para ele? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E aí diz o versículo 27, que o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Davi está fazendo alguma coisa errada aqui, irmãos? Davi foi lá porque é enxerido? Quem mandou Davi ir lá? O pai dele. Davi foi levar o quê? Comida para os irmãos e trazer notícias e provas de que os irmãos estão bem. Só que no dado momento que Davi chega, está essa patifaria acontecendo, o homem xingando, blasfemando contra Deus, e Davi, impossível de não escutar aquilo. E aí as pessoas correndo e falaram: olha, quem tiver coragem de enfrentar esse gigante, o rei vai casar ele com a filha mais velha dele, e vai isentar a família dele de pagar tributo a Israel, e ele será genro do rei, vai morar num palácio. Aí Davi, que estava ali, falou assim: como é que é? Você falou como aí? Vamos fazer o quê? Porque, irmãos, qualquer pessoa, todos que estão aqui, qualquer pessoa se interessa por uma proposta boa, sim ou não? Qualquer pessoa, inclusive Davi. O que vai fazer com quem matar esse cara? Não, quem matar ele vai
casar com a filha do rei. O Davi, ué, beleza, isso também muito me interessa. E os homens repetiram para Davi. Então qual é a pergunta de Davi? O que vão fazer para quem matar esse gigante? Eles disseram: darão a filha do rei em casamento e isentarão a família de pagar tributo. Davi falou: que legal. Só que enquanto está isso aí, enquanto está essa conversa, vem a crítica. Primeira crítica que Davi recebe dentro desse contexto. Primeira oposição, versículo 28. A primeira oposição vem de Eliabe. Eliabe, ele é irmão de Davi. Primeira oposição vem de Eliabe. Olha a oposição. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: irmão, presta atenção, olha para mim. Por quê? Ele está com raiva de Davi, por quê? O que Davi fez? Davi só perguntou o que todo mundo estava falando: quem matar esse Golias, o rei vai casar a filha dele e isentar a família de impostos. Aí Davi falou: o que vai fazer com quem matar ele? Isentar a família. Ei, Davi, o irmão mais velho, ei, o que, meu irmão? Por que descestes aqui? Versículo 28. E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Segunda pergunta. Afirmação agora: bem conheço a tua, eu conheço a presunção e a tua maldade, descestes apenas para ver a peleja. Ele acusou, julgou e sentenciou. Ele não deu nem espaço para Davi responder. O que você está caçando aqui? Quem te mandou vir aqui? Com quem deixaste aquelas ovelhas? Bem conheço sua maldade, bem conheço sua prepotência, bem conheço que você é um cara ruim, presunçoso. Você veio aqui só para rir da gente, você veio aqui só para ver a peleja, seu covarde. Quem está entendendo Davi sendo injustiçado? O que Davi falou, gente? Davi falou nada. Davi só perguntou: o que farão com quem matar esse homem? Aí os irmãos: ei, deixa de ser presunçoso, seu maldoso. Você veio aqui, foi para rir da gente, engraçadinho. Aí Davi falou: ai. Quem já passou por isso na vida? Levanta a mão. Você não falou nada, você só respirou. Ei, o que você está respirando? Sei o quê. Hoje a gente foi comer no posto de gasolina. A comida lá é boa. Levamos o pastor para almoçar lá. Aí está o pastor e Ravana na fila. Veio uma mulher com um prato já comido, foi lá e começou a servir o prato dela. Aí que ela viu que tinha uma fila, aí ela voltou e ficou Ravana e o pastor assim, eu e Sueli assim. Ela veio e entrou, não, ela ficou de cá primeiro. Depois ela deu um rompante assim, entrou no meio. Eu estou aqui nesse lugar aqui. Aí eu olhei para ela e falei assim: por mim você pode comer essa comida todinha, misturar tudo, pôr farinha, eu estou me lascando para essa comida aí. Aí Ravana olhou para ela e falou assim: que eu estava aqui, não sei o quê. Ravana, eu falei uma coisa com a senhora: você está atrás de mim, por mim, para ir para trás. Gente, assim, tem hora só de você respirar. O que você está respirando perto de mim? Você está jogando Covid em mim. E a quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? A Bíblia diz lá anteriormente que Davi deixou as ovelhas com um guarda. Mas aqui ele já está acusando: você deixou aquelas ovelhas com quem no deserto? Conheço sua presunção, conheço sua maldade, rapaz. Você está aqui fazendo graça. Então, primeira coisa: crítica, injustiça, julgamento. O que Davi faz? Porque era para Davi pegar sua sacolinha e falar: meus irmãos, quer saber de uma coisa? Quem mandou vir aqui foi meu pai que mandou. Eu tem nem que estar aqui não sou soldado, não tenho que guerrear nada, isso é problema seus. Podia Davi: você quer saber de uma coisa, Deus? Você fica só me jogando em fria, eu não tenho nada com isso, eu me jogando nessas furadas, estava lá na boa lá, fazendo faculdade agora, escolinha, começando a namorar as meninas, e aí vem agora, tem que vingar nessa guerra, andar essa distância toda, para chegar aqui, trazer queijo para esse excomungados do meu irmão, para ele ficar me tirando. Davi podia fazer isso. Mas o que Davi faz? Primeira coisa, vamos lá. Primeira resposta de Davi, versículo 29. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Essa pergunta denuncia uma sequência de fatos anteriores. Que fiz eu dessa vez? Porque das outras eu não vi. E agora? O que eu fiz? Primeira coisa de Davi: o que eu fiz agora? Segundo, fiz somente uma pergunta:
Davi deixa claro o que ele fez. O que eu fiz agora, meu irmão? Eu só fiz uma pergunta. Quer dizer, eu não tenho problema nenhum. Sabe quem está com problema? Meu irmão, você. Davi não desvia do propósito, ele joga luz. Quem está entendendo? Você não tem que desviar do propósito, você tem que jogar luz. A força do pecado é a escuridão. A luz enfraquece qualquer tipo de pecado. A luz quebra toda a força da opressão. Aí o versículo continua dizendo, segunda atitude de Davi para esse primeiro bloqueio aqui: desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou responder como dantes. Segunda coisa que Davi faz, dentro dessa primeira atitude brusca, sabe qual é a segunda coisa que Davi faz? Desviou-se dele. Fica de boa, irmão, vem para cá. O que vocês vão fazer mesmo para quem matar o gigante? Existem pessoas que você precisa desviar dela. Não é você negar, sumir, né? É simplesmente, beleza, fica daqui que eu fico daqui, acho que vai ficar legal eu te dar um espaço, né? Eu sentar um pouco atrás para você não ficar me vendo. Então eu não vou. Desviou-se da vida dele. Hoje o pastor Dante falou que ele fugiu de casa com 18 anos, foi fumar maconha, cheirar pó, ficar doido, e ele desviava do pai dele na rua, para não ver o pai dele, ele desviava-se do pai. Davi desviou do irmão. Você quer saber uma coisa, irmão? Fica aí que eu vou ficar para cá. Mas ele não perdeu o propósito. O que ele faz? Vou ler de novo. Ele desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa. Lá em cima a confusão foi porque Davi fez uma pergunta: o que vão fazer com quem matar o gigante? O irmão achou o máximo da ruindade. Davi, beleza, respondeu: o que eu fiz? Fiz alguma coisa errada? Só fiz uma pergunta. Desvia-se do irmão e vai tornar e fazer. O que darão para quem matar esse gigante? E as pessoas falaram a mesma coisa: casarão ele com a filha do rei, ele se tornará morador da corte real e a família dele será isenta de pagar tributo a Israel. Davi falou: muito bom. Primeira coisa que eu aprendo com você: não perca seu foco. Você pode dizer amém? Você vai encontrar oposição por causa da sua cor, por causa da sua classe social, por causa de algum problema físico, por causa de um sobrenome que você tem, por causa de um aparente defeito que você tem, talvez porque você é homem, talvez porque você é mulher, talvez porque você é branco demais, talvez porque você é um pouco preto demais, talvez porque você é amarelo demais. Você sempre vai encontrar uma oposição, porque seu dente é grande, porque seu pé é pequeno, porque seu dente é curto, porque seu olho é rasgado, porque seu olho é largo. Alguém vai arrumar alguma coisa para tirar você do foco, e você tem que permanecer no seu foco. Que se o foco quem te deu foi Deus, não desvia do objetivo de Deus. Você pode dizer amém? Davi desviou do que estava querendo tirar ele do propósito. Davi falou: não fiz nada, só perguntei. E ele dá a volta. Aí Davi ele não perde o foco. Ele fez a pergunta lá, o irmão achou ruim, ele desviou do irmão e repetiu a mesma pergunta porque ainda não tinha entendido. O que farão para o homem que matar esse gigante? Porque, irmãos, é um serviço, e por serviço uma pessoa é paga. O que pagarão para quem matar esse gigante? Repetiram a mesma coisa. Então, primeira coisa que Davi faz, ele dá uma resposta esclarecedora. O que eu fiz? A sua ira contra mim é o quê? Porque eu fiz uma pergunta que você não teve coragem de fazer? Porque você está aqui escutando isso há 40 dias, de manhã, de tarde e de noite, e não fez nada. E a primeira vez que Davi ouviu a afronta, ele perguntou: o que faz quem mata esse incircunciso? Segunda crítica, versículo 32 vem uma afirmação. Davi diz, versículo, na verdade 30, né? Versículo 31. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por... Vamos lá. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. O que Davi está fazendo agora? Outra afirmação. Agora ele está fazendo uma afirmação. Primeiro ele faz uma pergunta, dá um problema, vem uma crítica. De quem? Do próprio irmão. Do irmão.
Eu lembro um caso de dois irmãos, um é da igreja nossa, outro não, e o da igreja nossa falou assim: um dia eu vou comprar um carro para mim. E o outro olhou para ele e falou assim: eu nunca consegui comprar um carro, você vai comprar um carro? Sabe quando é nunca? O irmão zombando o outro: o que você está querendo? Você não pode, porque você, rapaz, você é presunçoso. Seu presunçoso, ainda tem bateria aqui ainda, tá cheio. Seu presunçoso, sei o quê? Agora, segundo, Davi chega para o rei e fala: rei, fica triste, não. Injuria o coração por causa desse filisteu, não. Eu mato ele. Aí o rei poderia falar assim: o que o rei faz? Segunda crítica. A primeira vem do irmão, agora vem da autoridade sobre ele. 33. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. A segunda crítica vem do rei Saul: não, você não consegue não. Alguém já desacreditou que você conseguia fazer alguma coisa? Você não consegue não. Não. É você? É você que vai fazer. E quem é você? Não dá conta não. Uma coisa que eu acho mais bonito, eu acho muito bonito, uma mulher dirigindo uma carreta. Quem já viu? É bonito demais. Porque nem eu acreditava que a mulher dava conta de dirigir uma carreta. E as bichas dão ré naquelas carretas. E dessa mulherzinha desse tamanhinho, com os bracinhos fininhos. Cheia de onda, né? Porque a bitela consegue dirigir uma carretona daquela. Talvez quem olha para ela fala assim: você nunca daria conta de dirigir uma carreta. E a bichinha vai lá e dá ré e vai e faz o que tiver de fazer. As pessoas às vezes desacreditam do outro. Isso, não tem um trem que humilha mais do que alguém desacreditar de você. Você não dá conta nunca. Eu lembro quando eu era pequeno, tomara que ela assista aí agora. Eu tenho uma prima emprestada chamada Antonina. Tomara que você assista, irmã Nina. E nós mudamos para Buritizeiro, vindo da fazenda, numa pobreza desgraçada. A casa não tinha telhado, tinha só as paredes, porque meu padrasto foi mandado embora lá, então tinha que sair e tal, e não tinha construído a casa ainda em Buritizeiro. E aí o chão era de barro, mesmo de chão mesmo, as paredes não tinham, e aí a madeireira, um rolo lá, ficou uma semana mais ou menos, coberto de lona, a casa da gente, e com madeiras na porta, tábuas de madeirite na porta, nas janelas, e na porta eu lembro que meu padrasto cortou um tambor e colocou na porta. E naquela época em Buritizeiro tinha um demônio de um cara de um Opala preto, que jogava gasolina nas casas dos outros para botar fogo, para acabar de botar medo em todo mundo. E eu comecei a estudar. Ia eu e Jardel para a escola, mas a gente não sabia nada, porque era jacu da roça, não sabia andar em Buritizeiro. E aí minha mãe pediu para Zé Ramos, para falar porque ele morava um pouco em cima, que era o pai desse pessoal, para passar na porta de casa, porque era na porta de casa, para a gente ir com eles para a escola, Elisa Teixeira de Carvalho. E eu, mais Jardel ia para a escola. E um desses dias, ainda morando em trem de lona preta ainda, a Nina falou assim: o pai dela trabalhava na Sucan, aquela estatal antiga chamada Sucan, está extinto, usava um capacete de metal para matar barbeiro, né? Matava barbeiro, mal de Chagas. E aí ela falando sobre que o pai dela estava pagando um curso de datilografia. Na época o chique era datilografia, e eu falei assim, o menino, né, 12 anos, eu lembro, quantos anos tem isso? Estou com 43. Eu falei assim: não, que legal, eu vou pedir minha mãe para pagar um curso desse para mim. Ela falou assim: morando numa casa coberta de lona? Quem pode, eu lembro do jeitinho que ela fez: quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Marcou. Eu tinha 12 anos, eu estou com 43, lembro até hoje. Eu lembro dela botar a mãozinha na cintura e sacudir assim os quadris secos dela. As pessoas já me humilharam pensando que eu não dava conta. As pessoas devem ter humilhado você em algum momento pensando que você não dá conta. Mas sabe qual foi a resposta de Davi para ele? Davi não puxou para ele. Olha o que Davi responde. Olha o que Davi responde no versículo de número 34. Davi diz assim: respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri,
e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou também o leão, como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Mas você viu a resposta de Davi, mesmo quando o rei não acreditou nele. O rei não acreditou nele. O rei olhou para ele e falou: eu não acredito que um menino sardento igual você consegue enfrentar um gigante guerreiro desde a mocidade. Esse homem come, dorme, veste morte. Você é um menino. Eu não acredito que você tem condição de fazer isso. Davi olhou para ele e falou assim: é porque você não conhece o Deus que eu sirvo. Porque o Deus que eu sirvo já me deu a oportunidade de matar um leão e matar um urso, quando eles roubaram um rebanho do cordeiro. E esse gigante para mim é como um leão e um urso. E o Deus que foi comigo matando o leão e o urso, será comigo matando esse gigante também. Porque ele afrontou o exército do Deus vivo. Davi não puxa para a habilidade dele. Davi não diz: eu sou bom mesmo, porque eu sou mesmo bom. Não. Davi diz: o Deus que eu sirvo me livrou da garra do leão. Quando você é menosprezado, quando alguém acha que você não dá conta de fazer, você não deve puxar para a sua habilidade, você deve jogar nas costas de Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Joga para Ele. Eu não dou conta mesmo não, mas o Deus que eu sirvo é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Davi, segunda pancada, Davi não abaixa, Davi não desvia, desviar e nem perder o foco. Davi não perde o foco, Davi continua centrado. Não adianta. Eu sei que Deus é comigo. Olha para mim aqui, talvez você recebeu uma crítica de um irmão, talvez você recebeu uma palavra descrevendo um caráter que você não tem, descrevendo uma intenção que você nunca teve. Talvez alguém acusou, transitou, julgou e sentenciou você sem que você tivesse nem no seu pior dia pensado que a pessoa te acusou. Não perde o seu foco, mesmo assim. Você pode dizer amém? Segundo, às vezes alguém está querendo dizer para você assim: eu não acredito que você tem competência para fazer isso, você não dá conta. Olha a sua família, olha a sua cor, olha isso, olha aquilo, olha a sua formação. Davi jogou para Deus: eu não dou conta mesmo não. No tapa, eu e um gigante desse, ele me arrebenta. Mas o Deus que eu sirvo é poderoso. Eu já vi gente queimar pestana estudando para passar num concurso e não passar. E vi gente que fez segundo grau há 10 anos atrás e vai lá fazer a sorte e passa. Porque Deus é com o cara. Porque Deus é com a gente. Você tem que confiar não é em você não. Faz igual Davi, confia em Deus. 2 vezes Davi não desvia do propósito. Presta atenção. 38. Quando Davi não desvia do propósito, o diabo não muda de ideia. Aí o diabo vai tentar desviar Davi, porque a primeira, Davi só desvia do irmão e pergunta: o que vão dar para quem matar? A segunda, levam Davi diante do rei, e Davi fala: não, esse cara eu vou matar ele para o senhor. Você não pode, você não dá conta, você não dá conta, você não pode. Davi fala: Deus é comigo. Aí como o rei viu, na verdade não é o rei, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, existe um principado querendo tirar Davi do foco. Aí como Davi não saiu do foco pela segunda vez, o diabo, o inimigo, o espírito que atua, faz com que o rei faça uma proposta de desviar Davi do foco. Cuidado com as propostas para que você perca o foco. Quando o diabo vê que na primeira você não foge, na segunda você não desiste, ele arruma para você uma. É a mesma estratégia que anos na frente o diabo vai usar com Jesus. Mateus 4 ele fala: se tu está com fome, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus diz: está escrito. Aí Satanás fala: então você usa a Bíblia? Então beleza. Então, Senhor, pula daqui para cima, para baixo, porque está escrito.
Já que você quer obedecer o que está escrito, eu vou citar para você o Salmo 91, versículo 11 e 12. Pula daqui para baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para que eles te peguem nas mãos e os teus pés não tropeçem em pedra. Aí Jesus falou: muito bem, está escrito isso mesmo, mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo, quando ele não vai para um canto, ele não deu jeito, ele vai para outro. Quando ele tenta de um lado, não dá, ele vai tentar do outro. Agora o que ele vai tentar Davi? Primeiro, ele usa um irmão para tirar Davi do foco. Segundo, ele usa uma autoridade para tirar Davi do foco. Como Davi não desvia do foco, ele apresenta uma proposta. Presta atenção na proposta. Versículo de número 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Para aí. Presta atenção para você entender o que está implícito aqui. Tudo que Deus faz usando uma pessoa, Ele faz não para a glória da pessoa, mas para a glória dEle. Amém ou não amém? Se Deus usar você para orar e curar um enfermo, você tem que dar glória a Deus, senão a doença do enfermo venha para você. Ah, não tem isso na Bíblia não. É claro que tem isso na Bíblia. Geazi foi curado, o Naamã foi curado de lepra, Geazi mentiu e a lepra do Naamã pulou para a vida do Geazi, porque Geazi quis usurpar algo que não era para ele, era para a glória de Deus. Toda vez que você não quer dar glória para Deus, Deus tira você de jogada. Aí você percebe um texto: Gideão vai lutar contra os inimigos lá. E aí a palavra de Deus diz que Gideão junta uns 32 mil, sei lá, 42 mil. Aí Deus olha e fala: está muita gente. É muita gente, embora é bem menos, mas é muita gente ainda. Se isso for uma guerra e vocês ganharem, o povo vai achar que foi vocês que são habilidosos e ganhou essa guerra. Pede o seguinte: pede esse povo para chegar na beira desse ribeiro e vai separando. O que beber, levando a mão na água e levando a água na boca, você põe num canto. O que beber, chupando a água, você põe no outro canto. Antes deles beberem água, você fala assim, ó: quem está com medo, quem é frouxo, quem é covarde, quem tem o pé chato, quem tem o nariz grandão, pode ir embora. Saiu um tanto, ainda ficou gente ainda. Agora põe beber água. Davi separou 300, Gideão separou 300 que bebeu água segurando a espada e chupando igual lobo. Aí Deus falou com ele: manda esses outros todos embora e fica só com 300. Aí eu, meu Deus do céu, você já 42 mil, sei lá, 32 mil já era pouco, e 300, não está dessa forma, mas é mais ou menos, dissesse assim, ó: é para que a glória seja minha e não sua. Davi agora vai ser desviado do projeto, não por ele, mas pela astúcia, até mesmo sem noção do rei Saul. Rei Saul veste nele a couraça do rei identificada, todo mundo sabia que ele era a couraça do rei. Aí quando Davi tentou andar com aquilo, Davi falou assim: não dou conta de andar com isso. A espadona arrastando o bico no chão. Davi falou: não vou dar conta não, isso nem vai me gangorrar e me jogar no chão. Aquilo é para tirar o foco. Deixa eu te contar você uma coisa: Davi era pastor de ovelha. Davi não era soldado nem rei, não era guerreiro, ele não tinha que usar aquilo, até porque aquela roupa era de Saul. Todo mundo que vê iria identificar Saul. Quem está entendendo? Aquilo era uma artimanha. Tem até um filme que conta essa história. Saul faz aquilo para Davi morrer, porque ele está usando de uma artimanha para Davi morrer. Só que Davi entendeu e faz o que? Versículo de número 39, parte B. Disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tentou tirar Davi do foco, e Davi fez o quê? Até que ele vestiu a roupa, cingiu, botou a espada, tentou andar, mas não deu certo. Falou: não, isso não é para mim. Voltar de novo para o que eu era. Versículo de número 40. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, o surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Segunda crítica, segunda oposição, terceira, a tentativa de tentar tirar ele do foco, ele venceu todas. Agora vem para a última. Versículo 41. Agora a terceira crítica. Foram 3 críticas e uma tentativa de tirar ele do foco. A terceira crítica:
41, o filisteu também se vinha chegando a Davi e o seu escudeiro diante dele. Presta atenção, só pancada de crítica. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. O irmão despreza, o rei despreza, agora o inimigo despreza. Gente, é para Davi desviar. É para Davi falar: você quer saber de uma coisa? Esse trem não é para mim não dou conta desse trem não, é só tem pancada, ninguém acredita em mim, ninguém dá um elogio, ninguém me dá uma palavra de ânimo, eu só tenho pancada, só tenho crítica, meu irmão me acusa, o rei não acredita em mim, agora o cara olha para mim e despreza. Aí o filisteu diz assim, olhando o filisteu e vendo Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus, e pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi? Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Com uma palavra dessa era para Davi sair doido, querer saber de mais nada. Você quer saber de uma coisa? Eu estou cansado de só crítica, só problema. Ninguém acredita em mim, o rei não acredita, meu irmão não acredita, eu estou obedecendo meu pai, e está essa, ninguém acredita em mim não. Era para Davi falar: não, você chega, eu não preciso disso não, não sou soldado não, soldado é vocês aí, que está morrendo de medo desse filisteu. Mas Davi não perde o foco. Você assistiu uma série da Netflix, eu não lembro o nome agora, de uma mulher negra, que começa a vender produtos de cabelo, como é que chama? Tira para mim ler seus lábios aí. Madame C.J. Walker. Aquela mulher sofreu, moça. Aquela mulher sofreu afronta. Mas a bicha era o quê? Determinada. Eu vou fazer o que Deus tem para mim. Eu vou fazer. Nem que eu faça. O marido era preguiçoso. O rolo. Até o marido era preguiçoso. O sogro. Ninguém acreditava na mulher, não. Só ela. E arrumou oposição, meu filho. E a mulher contra e jogando duro. E ela falou: não tem, eu vou fazer o que Deus tem para mim. Olha para mim. Você já desistiu de um projeto de Deus para a sua vida? Quem sabe você desistiu de um sonho que Deus colocou no seu coração por causa do Joás? Como é que chama o irmão do Davi aqui? Deixa eu achar o nome dele aqui. E por causa do Eliabe, por causa do Saul e agora por causa do Golias. Você vai desistir do que Deus tem da sua vida por causa do Eliabe? Por causa do Saul? Ou então por causa do Golias? Sabe o que Davi faz? Davi fala assim, ó, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: presta atenção que Davi nunca diz assim, ó, eu dou conta, eu sou bom, eu dou conta, eu sou capoeirista. Davi nunca disse isso. Davi sempre falou o quê? Deus. Ó, para você ver. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo o filisteu a encontrar-se com Davi, Davi também se apressou, e deixando as suas fileiras, correu a encontrar-se com o filisteu. Davi meteu a mão na alforge, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a, e tomou e cortou-lhe a cabeça com ela. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e de Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Saarim até Gate e até Ecrom. Então voltou os filhos de Israel de perseguir os filisteus, e lhe despojavam os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda.
deve ter sido uma cena bonita, Davi agarrado com aquele cabeção assim na mão, beição, a língua para fora, chegando em Israel com cepa de uma cabeça. Menino. Que é isso aí? Essa é a cabeça do homem que desafiou Deus. Vai queimar no inferno sem cabeça, para saber que ninguém desafia o Deus de Israel. Aí a gente lê a história de Davi e fala: esse cara era demais. Esse cara era demais, mas ele tomou só pancada. Esse cara era demais para a gente ler a história dele aqui, mas para ser demais igual a ele não perdeu o foco. Quem sabe você perdeu o seu foco? Quem sabe a crítica, a oposição fez com que você desistisse do que Deus tem para sua vida, fez com que você desistisse de ser o que Deus queria que você fosse, de você não acreditar, porque as pessoas não acreditaram, você também não acreditou mais. Deixa eu te contar uma coisa: nós somos guiados por fé e não por vistas. Quando você crê que está curado, você tem que crer que está curado e pronto, e acreditar e tomar posse daquilo. Quando você crê que Deus vai fazer uma coisa, moço, pode soprar o inferno contra, você tem que acreditar nisso, tem que tomar posse disso. Ah, mas ninguém acredita. Não tem problema, não é você, é Deus em você. Não é você, é Deus em você. Está cheio de guerreiro e guerreira enterrado no cemitério da desistência, porque desistiram diante de uma crítica, diante de uma acusação leviana, diante de uma palavra mentirosa, diante da tristeza de alguém, diante de alguém abandonou, diante de que alguém falou: ah, porque eu não vou fazer mais, ah, porque não isso, porque aquilo. Quem te chamou foi Deus. Seu compromisso é com Deus, e Deus não chama só para ser pastor, não, tira isso da sua cabeça. O ministério de Deus não é a igreja, o ministério de Deus é o mundo. Deus escolheu uns para sacerdote, mas outros para rei, outros para professor, outros para médico, outros para pedreiro, outros para cozinheiro. Deus separou um para cada coisa. Na igreja ele separou 5, mas para o mundo ele separou um tanto de gente. A gente fala, fica parecendo que é só para ser pastor. Não, não é só para ser pastor não, meu filho. É para ser pai, é para ser mãe, é para ser homem, é para ser mulher, é para ser patrão, empregado. Os empregados também são empregados de Deus. Deus também usa empregados para a glória dele. Aquela menina era escrava na Síria, na casa de Naamã, e Naamã só foi curado, e Naamã só chegou até Eliseu por causa de uma empregada doméstica. Deus usa a empregada doméstica. Deus não é Deus só de coisas grandes, não. Deus é Deus de coisas pequenas, aparentemente também. Não tem médico se não houver técnico em enfermagem. Ah, o médico o quê? Quero ver, faz tudo sozinho então, doutor. Faz aí sozinho, vamos ver. Faz tudo aí sozinho, doutor. Vai lá, se vira aí. Ah, caiu aqui no chão no sangue. Limpa, doutor. O senhor é o gostosão, então o senhor faz tudo sozinho aí, delicioso. Vai lá, chucrute de Jesus. Faz tudo sozinho aí. Vamos lá, o senhor costura, o senhor pega, o senhor vai lá. Bisturi, não tem ninguém não, eu que tenho que pegar o bisturi. Pera aí, não morre não. Caçamba, se eu não estou bisturi, meu Deus do céu. Vai lá, doutor, faz sozinho lá. Porque parece que é só o doutor que é de Jesus. Parece que é só o juiz. Vai lá, doutor juiz, faz sozinho lá. Vamos ver se eu dá conta de fazer sozinho, sem assessor. Vamos lá, vamos faz sozinho para me ver. A gente acha que Deus te chamou. Eu vou ser pastor. Não, Deus não vai ser pastor, não. É uns que vão ser pastor. Só uns que Deus prendeu ele nisso. Outros não. Outros vão ser outras coisas, vendedor, comerciante, e tudo isso é de Deus, porque o mundo é a paróquia de Deus, não é só a igreja não. Então aquilo que Deus te chamou para fazer, não deixa como é que é o nome do irmão de Davi? Não deixa os Eliabe, os Saul e os Golias tirar você de fazer não. Confie em Deus e vai fazer o que Deus chamou você para fazer. Fica de pé em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Seja o melhor pedreiro que essa cidade conheceu. Seja a melhor fazedora de doce. Seja a melhor mãe. O rei, o presidente da nação americana é filho de uma mãe. Alguém criou ele. Deu para entender o que eu estou querendo dizer? Até mãe é projeto de Deus. Até mãe é projeto de Deus. Pai é projeto. Seja o melhor pai. Deixa um legado para os seus filhos. Não foge do propósito de Deus para você não. Seja o melhor marido bacana. Cuide da sua casa. É propósito de Deus.
Ah, mas a sogra, manda a sogra assistir televisão, caçar um serviço para ela. Ela não tem marido, não vai arrumar um marido para você ter dor de cabeça. Vai cuidar da sua casa lá, minha mãe. Vai cuidar da sua casa lá, minha sogra. Deixa eu cuidar da minha aqui. Faz o seu melhor. Não deixa os Eliabe não tirar você do foco, não. Não deixa os Golias ficar desacreditando de você, não. E muito menos o rei. Quem é você? Você é menino, você é uma mulher fraquinha, você é um pobre. Ah, não, a sua cor. Tire isso de sua cabeça. Não aceita, não. Fica focado no que Deus fez, te chamou para fazer. Você pode dizer amém? Foca no que Deus te chamou para fazer. E quando o desafio vier, não pega, joga para Deus. Eu não vou na minha força, não. Eu vou na força do Senhor. E hoje essa nação vai saber que Deus livra, que Deus usa o pequeno para destruir o grande. Erga suas mãos aos céus. Que a graça do bom Deus, as consolações do doce Espírito e o amor de Jesus nosso Senhor esteja sobre a sua vida. E amanhã, quando como é que chama o irmão? Quando Eliabe aparecer para você para tirar você do foco, quando Saul aparecer para tirar você do foco, e quando Golias aparecer para tirar você do foco, os seus olhos vão estar fixos em Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. Deus abençoe sua vida. Uma salva de palmas ao que vive. Beijo no coração.